Imagine descobrir uma ilha paradisíaca, mas ser impedido de pisar nela sob pena de morte. Ou encontrar um lugar tão perigoso que uma única visita pode custar sua vida em questão de horas. Existem ilhas ao redor do mundo que são completamente proibidas para turistas, e as razões vão te deixar de queixo caído. Algumas guardam segredos mortais, outras protegem tesouros da humanidade, e há aquelas onde você simplesmente não sairia vivo. Prepare-se para conhecer os lugares mais misteriosos e inacessíveis do planeta. Você já parou para pensar que nem todos os lugares descobertos e mapeados no nosso planeta estão realmente ao nosso alcance? Enquanto sonhamos em viajar para destinos exóticos e explorar cantos remotos do mundo, existem locais que permanecem completamente fora dos nossos limites. Não estamos falando apenas de lugares caros ou difíceis de chegar, mas de ilhas e territórios onde a entrada é literalmente proibida por lei, onde os riscos são mortais, ou onde forças da natureza e da história criaram barreiras intransponíveis. Hoje vamos embarcar em uma jornada virtual pelos 10 lugares mais proibidos e misteriosos do mundo. Cada um desses locais tem uma história fascinante por trás da sua inacessibilidade, desde ilhas infestadas por serpentes mortais até santuários sagrados protegidos há séculos. Algumas dessas histórias vão te surpreender, outras vão te arrepiar, mas todas vão te fazer questionar o que realmente conhecemos sobre o nosso próprio planeta. 10º lugar, Caverna de Altamira, Espanha. Começamos nossa lista com um tesouro artístico que pouquíssimas pessoas no mundo podem contemplar. A Caverna de Altamira, localizada em Santillana del Mar, na região da Cantábria, abriga algumas das pinturas rupestres mais impressionantes já descobertas pela humanidade. Essas obras de arte pré-histórica são tão valiosas e frágeis que apenas 5 pessoas por semana têm permissão para entrar na caverna. Você ouviu certo. Apenas 5 visitantes semanais, totalizando apenas 260 pessoas por ano no mundo inteiro. Para ter uma ideia da exclusividade, é mais fácil ser aceito em Harvard do que conseguir uma visita à Caverna de Altamira. A lista de espera está atualmente fechada e não há previsão de quando novas inscrições serão aceitas. O motivo para essa restrição extrema é a preservação das pinturas que datam de milhares de anos. A presença humana, mesmo em pequenos números, pode alterar a umidade, temperatura e composição do ar dentro da caverna, causando danos irreversíveis a essas obras-primas da arte primitiva. É um exemplo perfeito de como a proteção do patrimônio histórico pode tornar um lugar praticamente inacessível. 9º lugar, Caverna de Lascaux, França. Nossa próxima parada nos leva à França, onde encontramos outro tesouro artístico pré-histórico que está completamente fechado ao público. A Caverna de Lascaux foi descoberta por acaso em 1940 por um jovem de apenas 18 anos que passeava com seu cachorro na cidadezinha francesa de Montignac. O que ele encontrou mudou para sempre nossa compreensão da arte primitiva. A caverna abriga cerca de 6.000 pinturas e gravuras espalhadas por 250 metros de corredores e galerias, criadas há aproximadamente 20.000 anos. Inicialmente, em 1948, a caverna foi aberta ao público, mas os problemas apareceram rapidamente. O calor corporal, a umidade da respiração, o gás carbônico e a contaminação provocada por 1.200 visitantes diários começaram a danificar irreversivelmente as pinturas. Fungos começaram a cobrir as paredes e em 1963, apenas 15 anos após a abertura, a caverna foi permanentemente fechada ao público. Hoje, apenas um grupo extremamente seleto de cientistas e pesquisadores tem acesso limitado, e mesmo assim, apenas para estudos essenciais de preservação. A humanidade criou réplicas da caverna para que as pessoas possam ter uma ideia da magnificência do local. Mas a caverna original permanece como um dos lugares mais protegidos do planeta. 8º lugar. Santuário de Ise, Japão. Viajando para o Oriente,
Chegamos a um dos locais mais sagrados do Japão, onde a proibição não tem a ver com preservação física, mas com tradições espirituais milenares. O Santuário de Ise, situado na cidade de Ise, na província de Mie, é dedicado à deusa Amaterasu, a divindade solar mais importante do shintoísmo. Este não é apenas um templo comum, é considerado o coração espiritual do Japão, e sua parte mais interna é tão sagrada que apenas sacerdotes e sacerdotisas shintoístas de alto escalão, além dos membros da família imperial japonesa, têm permissão para entrar. Os visitantes comuns podem apenas admirar as estruturas exteriores, mas nunca pisar no santuário principal. O que torna este lugar ainda mais fascinante é que o santuário é completamente reconstruído a cada 20 anos, seguindo uma tradição que existe há mais de 1.300 anos. Essa reconstrução ritual simboliza a renovação e a pureza, conceitos fundamentais no shintoísmo. Imagine um local tão sagrado que mesmo sua arquitetura é considerada temporária, mas sua essência espiritual é eterna e inacessível para a maioria da humanidade. Agora chegamos a um lugar que parece saído de um filme de ficção científica, mas que existe para proteger o futuro da humanidade. O Cofre Global de Sementes Svalbard, localizado em um arquipélago na Noruega, é apelidado de Cofre do Juízo Final, Arca de Noé, ou Cofre do Apocalipse. Inaugurado em 2008, este local foi criado para salvar a biodiversidade das culturas mundiais em caso de uma catástrofe global. Atualmente, a instalação abriga 1,2 milhão de amostras de sementes de todas as partes do planeta. Para você ter uma ideia da importância, o Brasil tem 5.122 amostras depositadas lá. O acesso é restrito a pouquíssimas pessoas ligadas ao projeto, e nada de curiosos ou turistas. A segurança é extrema porque estamos falando da preservação de um dos recursos naturais mais importantes do planeta. É literalmente um seguro de vida para a humanidade, guardando a diversidade genética que pode ser crucial para nossa sobrevivência em caso de desastres climáticos, guerras ou outras catástrofes globais. Sexto lugar: Hashima Island, Japão. Retornando ao Japão, encontramos uma ilha com uma história sombria e fascinante. Hashima Island, também conhecida como Gunkanjima, ou Ilha Encoraçada, é uma das ilhas mais perturbadoras do mundo. Com apenas 6,3 hectares, esta ilha artificial foi construída em 1887 pela corporação Mitsubishi para exploração submarina de carvão. O que torna esta ilha única é sua história de extremos. Em 1959, chegou a abrigar 5.259 pessoas, tornando-se um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Mas por trás dessa prosperidade aparente, havia uma realidade brutal. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha utilizou o trabalho escravo de chineses e coreanos em condições desumanas. Em 1974, quando as reservas de carvão se esgotaram, a ilha foi completamente abandonada da noite para o dia. Por 3 décadas, permaneceu fechada e inacessível. Hoje, embora seja possível visitá-la com restrições severas e exame de saúde obrigatório, a ilha continua sendo um lugar perturbador, com seus edifícios em ruínas tomados pela natureza, criando um cenário pós-apocalíptico que serviu de inspiração para o filme 007, Operação Skyfall. Quinto lugar: North Brother Island, Estados Unidos. A menos de 1 milha de Manhattan, no East River de Nova York, existe uma ilha que a maioria dos nova-iorquinos nem sabe que existe. North Brother Island é uma área protegida com acesso extremamente restrito, e sua história é repleta de tragédias e mistérios. A ilha serviu como hospital de quarentena de 1881 a 1943, abrigando pessoas com doenças infecciosas como varíola e tuberculose. Foi lá que viveu e morreu Mary Mallon, mais conhecida como Typhoid Mary, uma das pessoas mais perigosas da história médica americana. Posteriormente, a ilha serviu como habitação para veteranos da Segunda Guerra Mundial e depois como centro de reabilitação para jovens viciados em drogas. Hoje,
A ilha é parte da Harbour Herons Region, uma área de nidificação protegida para aves marinhas. Os 25 edifícios históricos estão em estado de deterioração extrema e representam um perigo considerável para visitantes. O acesso é proibido entre março e setembro devido à época de reprodução das aves e apenas 4 permissões por ano são concedidas para fins acadêmicos ou científicos. Os visitantes devem fretar seu próprio barco e são acompanhados por funcionários do parque. Quarto lugar. Ilha Poveglia, Itália. Localizada na região de Veneza, no norte da Itália, a Ilha Poveglia é considerada um dos locais mais assustadores e amaldiçoados do mundo. Sua história sombria começou no século XVIII, quando a ilha serviu como local de quarentena para pessoas com doenças infecciosas, especialmente durante os surtos de peste bubônica. Estima-se que mais de 160 mil pessoas morreram na ilha ao longo dos séculos. Os corpos eram queimados em fogueiras gigantescas, e as cinzas se misturaram tanto com o solo que ainda hoje, mais de 50% da terra da ilha é composta por cinzas humanas. Posteriormente, a ilha foi transformada em um hospital psiquiátrico, onde eram realizados tratamentos cruéis e experimentais. A ilha foi fechada para visitação desde 1968, e a mobília da época ainda permanece no local. Poveglia ficou conhecida pelos inúmeros relatos de aparições de fantasmas e atividades paranormais. Pescadores locais se recusam a pescar nas águas ao redor da ilha, alegando que suas redes frequentemente trazem ossos humanos. A combinação de sua história trágica e os relatos sobrenaturais tornou Poveglia um lugar que pouquíssimas pessoas se atrevem a visitar. Terceiro lugar. Ilha Surtsey, Islândia. Nossa terceira colocação nos leva a uma das ilhas mais jovens do planeta, e talvez uma das mais cientificamente importantes. Surtsey está localizada a 32 quilômetros da costa sul da Islândia, e surgiu literalmente do nada em 1963. Durante uma erupção vulcânica espetacular que durou 4 anos. O que torna Surtsey extraordinária é que ela representa um laboratório natural completamente intocado. Desde o momento em que emergiu das águas, a ilha tem sido rigorosamente protegida, permitindo que os cientistas estudem como a vida se desenvolve em um ambiente completamente novo. As primeiras plantas brotaram apenas 2 anos após a formação da ilha, e desde então, cientistas têm documentado meticulosamente cada nova espécie que chega e se estabelece. O acesso é altamente controlado e permitido apenas para pesquisadores autorizados. Não existe turismo, não há construções humanas e até mesmo os cientistas devem seguir protocolos extremamente rigorosos para não contaminar o ambiente. Surtsey é um patrimônio da humanidade pela Unesco e representa uma oportunidade única de observar a evolução e o desenvolvimento natural de um ecossistema desde o seu nascimento. Segundo lugar. Ilha Sentinela do Norte, Índia. Chegamos ao segundo lugar da nossa lista com uma das ilhas mais perigosas e misteriosas do mundo. A Ilha Sentinela do Norte, localizada no Oceano Índico, no arquipélago de Andamão, é o lar de uma das últimas tribos completamente isoladas do planeta. Os sentineleses. Esta ilha paradisíaca, rodeada por recifes de coral e coberta por florestas exuberantes, seria um destino perfeito para férias, não fosse por um detalhe crucial. Seus habitantes são extremamente hostis a qualquer contato com o mundo exterior. Os sentineleses são considerados um dos últimos povos isolados do mundo, e eles fazem questão de manter essa condição. A história dos encontros com os sentineleses é fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Todas as tentativas de contato, registradas desde o final do século XIX, foram recebidas com ataques de flechas. Os sentineleses desenvolveram uma precisão impressionante com seus arcos, e suas flechas podem atravessar coletes à prova de balas a curta distância. O caso mais recente e trágico ocorreu em 2018, quando John Allen Chau, um missionário americano de 26 anos,
tentou fazer contato com a tribo para evangelizá-los. Apesar de saber dos riscos e das leis que proibiam a aproximação, Chao pagou pescadores locais para levá-lo até a ilha. No primeiro dia foi recebido com flechas, mas conseguiu escapar. Determinado a cumprir sua missão, retornou no dia seguinte e foi morto pelos sentineleses. Seu corpo nunca foi recuperado. O que muitas pessoas não compreendem é que a hostilidade dos sentineleses não é apenas agressividade gratuita, mas uma estratégia de sobrevivência desenvolvida ao longo de séculos. Historicamente, o contato com o mundo exterior trouxe doenças devastadoras para populações isoladas. Os sentineleses não possuem imunidade a doenças comuns como gripe, sarampo ou até mesmo um resfriado comum, que poderiam dizimar toda a população da ilha. Estima-se que entre 50 a 400 sentineleses vivam na ilha, mantendo um estilo de vida que permanece praticamente inalterado há milhares de anos. Eles são caçadores-coletores, vivem em cabanas simples, fazem fogo, pescam e caçam com lanças e arcos. Não conhecem a agricultura, a metalurgia ou qualquer tecnologia moderna. O governo indiano estabeleceu uma zona de exclusão de 3 milhas náuticas ao redor da ilha, e qualquer violação é considerada crime. A Marinha Indiana patrulha regularmente a área para garantir que ninguém se aproxime. Essa proteção é tanto para os visitantes quanto para os próprios sentineleses, reconhecendo seu direito de permanecer isolados. Os sentineleses vivem como seus ancestrais há milhares de anos, e sua hostilidade é vista como uma forma de autopreservação. É um lembrete poderoso de que ainda existem lugares no mundo onde a civilização moderna não é bem-vinda. E talvez seja melhor assim. Primeiro lugar, Ilha de Queimada Grande, Brasil. E chegamos ao primeiro lugar da nossa lista com uma ilha brasileira que é literalmente mortal. A Ilha de Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras, está localizada a 35 quilômetros do litoral de São Paulo e é considerada um dos lugares mais perigosos do planeta. Esta pequena ilha de apenas 43 hectares abriga aproximadamente 15 mil serpentes, principalmente jararacas e lhoa, uma espécie endêmica cujo veneno é 5 vezes mais potente que o da jararaca comum. Para você ter uma ideia da letalidade, uma única picada pode matar uma pessoa em apenas 6 horas. E não existe antídoto específico para o veneno dessa espécie. A densidade de serpentes é tão alta que estima-se haver uma cobra a cada metro quadrado em algumas áreas da ilha. Imagine caminhar por um lugar onde literalmente não existe um único local seguro para pisar. A Marinha Brasileira proíbe completamente o desembarque de turistas, e apenas pesquisadores ambientais devidamente autorizados e equipados podem visitar a ilha, sempre acompanhados por equipes médicas especializadas. A história da ilha é repleta de tragédias e mistérios. Foi descoberta em 1532 pela expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, mas rapidamente foi abandonada devido ao perigo mortal. Durante décadas, tentativas foram feitas para estabelecer algum tipo de presença humana na ilha. A mais famosa e trágica dessas tentativas envolveu uma família de faroleiros no início do século XX. Segundo relatos locais, a família foi designada para manter um farol na ilha. Mas quando o barco de suprimentos chegou meses depois, encontraram a casa vazia e sinais de luta. A versão mais aceita é que as serpentes invadiram a residência durante a noite, e a família inteira foi vítima das picadas mortais. Desde então, nenhuma tentativa séria foi feita para estabelecer residência permanente na ilha. O que torna a jararaca ilhoa ainda mais perigosa é sua evolução única. Isolada na ilha há milhares de anos, essa espécie desenvolveu um veneno extremamente potente para caçar aves migratórias, sua principal fonte de alimento. Sem mamíferos terrestres para caçar, as serpentes se especializaram em capturar pássaros em voo, desenvolvendo um veneno que age rapidamente para impedir que a presa escape. Hoje, a Ilha de Queimada Grande é uma unidade de conservação federal,
protegendo não apenas as pessoas dos perigos da ilha, mas também preservando essa espécie única de serpente que não existe em nenhum outro lugar do mundo. É um exemplo perfeito de como a natureza pode criar barreiras absolutas à presença humana, lembrando-nos de que nem todos os lugares do planeta foram feitos para nós. Chegamos ao final da nossa jornada pelos lugares mais proibidos e misteriosos do planeta. Cada uma dessas ilhas e locais nos conta uma história diferente sobre os limites da exploração humana e as razões pelas quais alguns lugares devem permanecer inacessíveis. Desde a Ilha das Cobras no Brasil, onde a natureza criou uma barreira mortal, até os santuários sagrados do Japão, onde a espiritualidade estabelece limites intransponíveis, esses lugares nos lembram que nem tudo no mundo está ao nosso alcance. E talvez seja melhor assim. Alguns desses locais são proibidos para nossa própria segurança, outros para preservar tesouros inestimáveis da humanidade, e alguns para proteger culturas e ecossistemas únicos. Todos eles, no entanto, alimentam nossa curiosidade e imaginação, provando que ainda existem mistérios e lugares inexplorados em nosso planeta. O que mais me impressiona é como cada um desses lugares representa um aspecto diferente da condição humana. A Ilha de Queimada Grande nos mostra os limites impostos pela natureza. A Ilha Sentinela do Norte nos ensina sobre o direito à autodeterminação e isolamento. As cavernas de Lascaux e Altamira nos lembram da fragilidade do nosso patrimônio cultural. E lugares como o Cofre de Sementes Svalbard nos mostram nossa preocupação com o futuro da humanidade. Em um mundo cada vez mais conectado e globalizado, esses lugares proibidos servem como lembretes importantes de que nem tudo deve ser acessível, nem tudo deve ser explorado e nem tudo deve ser conquistado. Às vezes, o maior respeito que podemos demonstrar é manter nossa distância. E aí, qual dessas ilhas proibidas mais despertou sua curiosidade? Você teria coragem de visitar alguma delas se fosse possível? Deixe sua opinião nos comentários e me conte qual lugar você achou mais fascinante ou assustador. Se você gostou de conhecer esses lugares misteriosos e proibidos, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre os lugares mais incríveis e inexplorados do mundo. Ative o sininho das notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for publicado. E já que você chegou até aqui, que tal assistir ao nosso próximo vídeo sobre os lugares mais perigosos do mundo que você pode visitar? Clique no card que está aparecendo na tela agora e continue essa jornada pelos destinos mais extremos do planeta. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura!